Como vimos anteriormente, a escrita é um código. Compreender a escrita é um meio de se comunicar com outras pessoas que também dominam esse código. Além disso, é uma maneira de ter acesso ao conhecimento produzido e registrado por escrito. Na maioria das sociedades da antiguidade, a escrita era compreendida apenas por um pequeno grupo de pessoas, denominadas escribas. No Egito Antigo, por exemplo, as pessoas que dominavam a escrita hieroglífica eram geralmente muito respeitadas. Além de escrever os documentos, os escribas eram os únicos capazes de lê-los. Assim, uma carta escrita por um escriba só podia ser lida por outro escriba. Em uma sociedade que eram praticamente os únicos a ter esse conhecimento, os escribas eram necessários e poderosos. Narrativas oficiais. Uma narrativa pode ser oral ou feita por meio de imagens e textos. Quando a narrativa é considerada verdadeira pelos grupos sociais que estão no poder, nós a chamamos de narrativa oficial. Veja este exemplo. Vamos analisar exemplo de uma narrativa oficial. Observe esta imagem. Trata-se de um documento intitulado Brasil Livre, publicado em 13 de maio de 1888, dia da abolição da escravidão. Que pessoas aparecem nesse documento? Ao centro está a princesa Isabel e aos lados aí aparecem o que? Deputados e senadores. Como a princesa foi descrita nesta imagem, ela foi descrita como a libertadora. Por que não há fotos de pessoas escravizadas nessa narrativa? Mesmo, sendo a respeito da abolição, por que não temos aí os escravos? Sabem por quê? As pessoas escravizadas não apareciam em publicações oficiais. Esses documentos, eles buscavam valorizar apenas as pessoas que estavam no poder, excluindo a população comum, que acabava sendo desconsideradas nesses tipos de narrativas. As diferentes linguagens. Vimos até agora que os povos possuem diferentes linguagens para se comunicar e transmitir a sua história e cultura entre as gerações. Atualmente no Brasil, existem vários povos de tradição oral que também fazem uso da escrita, como os indígenas Pereci, do estado do Mato Grosso, os Paiter, os Suruí, que vivem no estado de Roraima, e os Guarani, que vivem no estado de São Paulo. Quando uma linguagem é apenas falada, ela depende da tradição oral para sobreviver. Se os falantes deixam de praticá-la, ela deixa de existir. Foi o que aconteceu com centenas de línguas indígenas que eram faladas no Brasil, antes da chegada dos colonizadores portugueses no final do século XV. Naquela época, existia cerca de 1.500 línguas indígenas e atualmente apenas cerca de 180 línguas. Além de preservar as línguas indígenas, o registro escrito também tem servido para transmitir alguns conhecimentos e saberes, algo que era feito exclusivamente por meio da tradição oral. E entre os povos que viviam no Parque do Xingu, no estado do Mato Grosso, há vários livros sobre seus costumes e tradições. Eles tratam de saúde, alimentação, rituais e festas. Outros são exclusivos para a alfabetização de crianças indígenas nas línguas tradicionais e na língua portuguesa. Os indígenas atualmente têm utilizado a escrita para auxiliar no processo de manutenção de suas línguas, pois em várias aldeias é cada vez menor o número de falantes das línguas nativas.